Hoje o Espírito Santo de Deus quer falar com um povo que está disposto a adorar mesmo quando está um pouquinho desanimado. Como assim, Áquila? Deus não precisa que você esteja bem para receber a sua adoração. Deus não precisa que você esteja no seu melhor dia ou no seu melhor momento, ou que a sua adoração seja a sua melhor performance. Ele só precisa que a sua adoração seja verdadeira e genuína. Então, antes de começar a pregar, eu gostaria de te convidar a nessa noite utilizar o vocabulário do céu. Como assim, Áquila? Enquanto eu estiver pregando, se você sentir o Espírito Santo falando com você, responda com o vocabulário do céu. Qual é? Glória a Deus e aleluia. E você não precisa ter estudo, conta bancária recheada, capacidade, nada disso. O vocabulário é bem simplesinho. É só falar aleluia e glória a Deus. E quando você falar aleluia e glória a Deus, a sua adoração que sai como uma espécie de átomo, ele vai subir, vai chegar à presença do Deus Todo-Poderoso. E quando a sua adoração chegar até a presença de Deus, sabe o que o nosso Deus vai fazer? Ele vai inclinar os seus ouvidos ao clamor daquele que é servo, e ele vai responder mandando glória para baixo. Então nessa noite seja poliglota, fala a língua do céu, fala em mistérios com Cristo. Quem é do céu conhece a linguagem do céu. E eu estou começando a ficar animada para pregar. Fica de pé comigo, vamos fazer uma leitura rápida na Bíblia. Livro de João, capítulo 9, verso 6 ao verso 9. Enquanto você procura, eu quero falar com você que está nos assistindo no online. E eu quero fazer um convite para que você permaneça nos assistindo. Porque hoje eu vim falar de um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E do jeito que Ele tem algo especial para fazer no presencial, Ele vai te achar aí na sala da sua casa, na cozinha da sua casa, na área da sua casa, no seu trabalho de vigia e até nesse hospital. Porque Jesus vai falar com todo mundo aqui hoje. Amém? Diz o texto: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Você pode assentar, dando glórias a Jesus. Nessa noite, eu começo essa ministração com um ato profético que o Espírito Santo me desinquietou durante todo o dia para que eu fizesse. Eu inicio essa mensagem nessa noite declarando que toda potestade, que toda força contrária, que toda tentativa de Satanás de impedir que você ouça a palavra, que todo desânimo, que toda dor, que todo sofrimento, que toda dificuldade, que seja a partir de agora anulado pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu declaro aqui nesse altar que todo laço de feitiçaria, bruxaria, que tudo aquilo que foi feito no centro de macumba, que o Senhor Jesus está anulando nesse altar hoje, porque o Senhor blinda a tua casa, o Senhor blinda a tua vida. Ei, eu sinto Deus nesse altar. Hoje o Espírito Santo de Deus está blindando a tua história. E hoje Ele está trazendo sensibilidade aos teus ouvidos, para que você ouça e entenda aquilo que Ele quer falar com essa casa. Hoje eu vim trazer uma palavra cristocêntrica, uma palavra bíblica. Porque eu vou falar rasgado, eu não tenho palavra bonita, frase elaborada, e nem decorei um poema para vir aqui te emocionar. E sinceramente eu acredito que você chegou aqui nessa quarta de guerra não para ouvir de mim uma palavra que só acalente o seu ego,
Você não veio aqui para sentir só uma mãozinha no ombro dizendo, vai ficar tudo bem. Você veio aqui para ouvir a palavra. E deixa eu dizer uma coisa, porque eu sou profeta pentecostal. Se tem algo que ainda transforma a vida de um homem, de uma mulher, ainda é a palavra. Se tem alguma coisa que te arranca dessa depressão, ainda é a palavra. Se tem algo que te tira desse cenário de dor, andarabaixa, é a palavra. O próprio Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus está escrito que passarão os céus e a terra, mas que as palavras do Senhor não passarão. Isaías está nos advertindo, dizendo que seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Provérbios nos aconselha dizendo que a palavra do Senhor, ela é pura e ela é escudo para aqueles que nela confiam. O salmista nos seus salmos está dizendo, a palavra, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Se você quer ver a sua vida transformada, leia a palavra. Se você quer receber de Deus uma resposta, confira a resposta na palavra. Áquila, mas eu tenho procurado respostas e não tenho encontrado. Eu cheguei nessa quarta de guerra disposto a desistir. O meu silêncio hoje é simplesmente a minha forma de dizer para Deus, eu paro, eu desisto, eu me entrego, eu recuo. Aí o Senhor trouxe essa pequenininha para cima desse altar para dizer a você, eu não aceito a sua desistência, eu não aceito a sua desistência. E ele repete de novo, eu não aceito a sua desistência. O Espírito Santo de Deus hoje te trouxe para essa quarta de guerra, porque ele sabe que você conhece muito bem esse ambiente de batalhas. E quando a gente fala em quarta de guerra, eu estava pensando, quem dera se a gente guerreasse só as quartas. Quem dera se a nossa vida, a gente tivesse só lutas e batalhas às quartas-feiras. Imagina só, a luta só vem na quarta, termina a quarta, ela vai embora. Quem dera. Mas a vida, ela não é assim. A verdade é que nós guerreamos às quartas, quintas, sextas, ao sábado, domingo, segunda, terça. E a gente só não batalha no 8º dia da semana, porque não tem. Porque se tivesse, a gente estava lá batalhando. É como se no dia do nosso nascimento, o Espírito Santo tivesse nos entregado uma plaquinha, e nela estivesse escrito, soldadinho de Cristo. E nunca mais a gente parou de guerrear. Você conhece bem esse ambiente de guerra. Você conhece bem esse ambiente de batalha. E se eu te chamasse aqui na frente e perguntasse a respeito da sua vida, provavelmente você teria alguma cicatriz para me mostrar. Provavelmente você teria algo a me contar. E me diria o quanto doeu e o quanto foi difícil chegar até aqui. Mas para mim o maior testemunho da sua vida não é a cicatriz que você carrega. Não é a marca que a luta te deixou, mas é o fato de você ter conseguido chegar aqui hoje. Porque você só chegou aqui hoje porque você sobreviveu. A maior prova que Deus é na sua vida não é a sequela que essa guerra te deixou, não é a sequela que essa luta permitiu que chegasse a você. A maior prova que Deus é na sua vida é que você está aqui hoje. Por isso, não julgue a forma como o outro adora. Não julgue a forma como quem está do seu lado está ou estará adorando. Você não tem ideia do que ela passou para chegar até aqui. Você não tem ideia do que ela suportou para chegar aqui. Quem conhece um ambiente de guerra sabe que quando se instaura uma batalha, é armado um acampamento militar. Quando se instaura uma batalha, é armado um acampamento. E nesse acampamento há divisões organizacionais. Como assim, Áquila? Em um acampamento militar são feitas divisões, são feitas departamentos específicos para gerir. Há o departamento que cuida dos alimentos, que é para não faltar mantimento aos soldados.
Há o departamento que cuida das armas, para que não falte o armamento necessário para quando a batalha chegar. Há o departamento que cuida da estratégia, quando vai ser o ataque, quando vai ser a defesa. Mas existe um departamento por nome departamento clínico. E nesse departamento é onde se cuida de soldado que foi ferido na batalha. Você conhece muito bem esse ambiente de guerra. Você talvez sabe muito mais do que eu a respeito do que eu estou dizendo agora. Mas o que talvez você não saiba é que o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje para esse acampamento militar e te designou diretamente para o departamento clínico. Porque você pode não ter contado para ninguém, mas Jesus viu que você foi ferido nessa batalha. Você pode não ter contado para ninguém, não ter exposto a ninguém, mas Jesus viu quando no ataque te feriram. O Senhor viu que quando você estava lá no campo de batalha, você sangrava enquanto ainda segurava a sua espada. Aí Jesus está dizendo: eu escolhi esse dia, essa quarta de guerra, para te levar em um local separado comigo, para que eu consiga cuidar da ferida que te causaram, para que eu consiga aliviar essa dor, para que eu consiga tirar essa angústia. Porque até soldado bom, às vezes precisa de cuidado. Porque até soldado corajoso, às vezes é ferido. Eu não sei a maneira que você chegou aqui nessa casa hoje. Eu não sei o quão quebrantado está o seu coração, ou qual tem sido a sua oração com Deus. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo ser desprezado. Eu nunca vi um filho de Deus ser abandonado por ele. Ei, eu estou dizendo que Deus, em sua soberana vontade, te tirou lá da sua casa, te colocou sentada aqui nessa cadeira, para dizer: eu sei o quanto te feriram e te machucaram. Aí hoje eu não te trouxe para guerrear, hoje eu trouxe você que foi para cuidar. Aquilo, mas eu estou segurando a espada aqui e a lágrima está caindo. Jesus viu. Aquilo, eu estava só tentando lutar e me feriram. Jesus viu o que te fizeram. Jesus viu. Aí Jesus te trouxe. Jesus viu você. O texto que nós lemos, ele está inserido no livro de João, o apóstolo amado de Jesus. Os versículos que nós lemos, eles estão dentro do capítulo 9. E o capítulo 9, ele inicia de uma forma muito especial. O capítulo 9, ele inicia dizendo que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E é interessante que o texto começa fazendo a exposição de um homem. A Bíblia não nos traz um nome, a Bíblia não nos traz nenhuma biografia de quem era filho, pertencia a quem, ao quê. Mas a Bíblia fala que ele era deficiente. E nesse primeiro momento eu disse: Senhor, por que expor a deficiência? Por que expor aquilo que não é comum, aquilo que é considerado pela sociedade como defeito? Aí Deus me fez entender que todas as vezes que Ele quiser elevar alguém a um nível extraordinário, Ele primeiro vai expor a fraqueza dessa pessoa. A primeira coisa que Deus faz quando Ele quer elevar alguém a um nível extraordinário, dentro do propósito qual Ele designou, é expor aquilo que ela tem de pior. Porque a palavra do Senhor diz que a graça dele se aperfeiçoa naquilo que nós somos fracos. Se o Senhor não expõe aquilo que é fraqueza em nós, nós nunca reconheceremos que foi a boa mão do Senhor que nos levantou. Às vezes Deus precisa tirar tudo de nós, para que venhamos entender a real importância de ter o amigo Jesus. Não tem como sabermos a importância de Jesus em nossa vida, até Ele ser tudo o que nos restou. Se na sua vida
Algumas coisas estão saindo do eixo. E aquilo que você tanto quis esconder parece que está vindo à tona. O Senhor tem feito uma exposição e você não está entendendo nada. Se prepare para viver algo extraordinário, porque o Senhor nunca iria expor a sua vida e a sua história à toa. Se o Senhor hoje está trazendo à luz a sua história, é porque Ele quer transformar e Ele quer que todos vejam que foi Ele que fez isso com você. Aí o texto continua dizendo: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E eu, Áquila humana, eu faria a leitura desse versículo diferente. Talvez eu diria: caminhando Jesus viu um cego de nascença. Mas não, o texto diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O que significa isso, Áquila? É que eu, Áquila, eu vejo a deficiência. Eu, Áquila humana, vejo o que é limite. Mas Jesus, sendo Deus, Ele vê você por trás de tudo isso. Jesus vê a menina por trás do abuso. Jesus vê o homem de caráter por trás desse endividamento. Jesus vê a mulher por trás dessa prostituta. Porque Jesus não vê a sua deficiência, Ele vê você. Jesus vê a menina. Deus sabe o que aconteceu na sua história para que hoje você fosse assim. Muitos olham para você e dizem: por que você tem tanta dificuldade de confiar? Só Deus sabe o quanto a traição te doeu. Tem gente que olha para você e não entende o porquê que você é uma pessoa tão difícil de lidar. Porque você anda sempre com a cara fechada. Porque você parece ser tão forte o tempo todo. Mas Jesus sabe o quão difícil foi para você se reconstruir. Aquilo hoje Jesus está gritando na igreja? Não, Ele está sussurrando. Talvez essa mensagem hoje seja o sussurrar do Espírito Santo de forma individual com você. Mas o Senhor está dizendo: enquanto todos viram a sua deficiência e a sua limitação, eu vi o ser humano que você é. Eu vi o ser humano que você é. E deixa eu te dar uma notícia: Jesus, Ele não atrasa. No versículo 1 Ele já está te vendo. A história começa dizendo: Jesus viu. E eu vim aqui nessa noite para dizer: Jesus te viu antes mesmo que você chegasse aqui. Jesus te viu mesmo você tendo essas limitações. E eu te faço uma pergunta muito lógica: o cego viu Jesus? Não. Mas Jesus viu o cego. A deficiência daquele homem o impedia de viver muita coisa, só não impediu que Jesus o visse. Essa sua limitação já te impediu de viver tanta coisa. Você já abriu mão de tantos sonhos e projetos porque ouviu que você não era capaz, que daqui você não passa, que esse é o seu limite. A sua dificuldade já te impediu de avançar, mas não impediu que Jesus te encontrasse aqui hoje. O texto está dizendo que Jesus passou e Ele viu. E eu posso dizer nesse altar que Jesus passou e me viu, que Jesus passou e te viu, e que Ele não viu aquilo que é ruim em nós, Ele nos viu como filhos. Ele nos viu como filhos. Você chegou aqui pensando: é só mais um culto, é só mais uma pregação. E Jesus dizendo: eu te trouxe aqui hoje para falar para você: eu te vi no início de tudo. Eu te vi quando tudo começou. Jeremias capítulo 1 versículo 5 está nos dizendo que antes que saísse da madre eu te conheci, antes que saísse eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Eu amo Jesus porque Ele nunca atrasa, Ele chega antes. Jesus chega antes. O versículo 2 desse contexto que nós estamos lendo vai nos dizer que, embora Jesus tenha visto esse homem no versículo 1, algo ruim vai acontecer no versículo 2.
Porque o olhar de Deus, ele nos blinda de muita coisa, só não blinda de tudo. Às vezes Deus tira a cerca. Aí o versículo 2 está dizendo que os discípulos vão perguntar a Jesus: Senhor, quem é que pecou? Foi ele que pecou para ficar assim? Ou foram os pais dele? No versículo 2, homens que se dizem servos de Deus e que utilizam o termo mestre como se fossem alunos, utilizam da teologia para humilhar alguém. Vê se isso é coisa para se falar na frente de um homem que está sofrendo. Mas eles se chegam diante de Jesus na postura de alunos e acham que por terem conhecimento em teologia, acham que por saberem falar com Cristo, que eles podem humilhar aquele homem. Quantos não são assim? Quantos não olham para você e para o seu marido e perguntam: quando é que vêm os filhos? Qual de vocês dois é que tem problema? É gente que olha para você e diz: nossa, mas você é da igreja e o seu filho é desviado. Você serve na igreja e não consegue trazer o seu marido. Gente sem misericórdia, gente sem empatia, gente que fere. Mas deixa eu te dizer, se no versículo 2 tem gente ferindo, no versículo 1 tem Jesus vendo. Se no versículo 2 tem gente maltratando, no versículo 1 tem Jesus te observando. O Senhor Jesus não fica surpreso com o que acontece no versículo 2, porque ele chegou no 1. E tudo que vem primeiro tem autoridade sobre o que veio depois. Tudo que veio depois precisa se subordinar ao que veio primeiro. Então não se preocupe com esse versículo 2 da sua vida. Não pegou Jesus de surpresa. Não se preocupe com o que está acontecendo no versículo 2 da sua história. Jesus já está no versículo 1 e Ele está vendo o que estão fazendo. Ele está vendo o que você está suportando. Ele está vendo o que você está aguentando. Aquele homem escuta os discípulos indagarem a Jesus e não responde nada. Ele fica calado. Ele poderia tentar se justificar, dizer: não, eu não pequei, eu nasci assim, eu não escolhi. Mas ele fica calado. Porque às vezes nem resposta a gente tem para dar. Às vezes o ataque é tão profundo que a gente só fica esperando para ver se Jesus defende a gente. Andai, ouva, xarabai. Tem dia que a gente não consegue se defender. A Bíblia diz que quando os discípulos perguntaram isso para Jesus, que Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais. O Senhor estava trazendo justiça para um homem que não conseguia nem mais reagir. Tem pessoas aqui que não estão reagindo mais a nada. Tem pessoas que chegaram aqui, que estão tão feridas e tão machucadas, que perderam a expectativa. O que você não sabe é que quando você entrou aqui, o Espírito Santo de Deus fez uma triagem em você. Porque no departamento clínico, antes de qualquer consulta, se faz a triagem. E o Espírito Santo de Deus consegue discernir exatamente o que você está pensando e sentindo. Então, embora você não fale nada e nem tenha condições de se defender, o Espírito Santo já sabe exatamente aonde está doendo. O Espírito Santo já sabe muito bem qual é o seu histórico. Ele sabe a forma que você chegou aqui. Você nem percebeu, mas ele até mediu a sua pressão. E tem gente aqui que a pressão está alta. Um excesso de preocupação pelo amanhã. A ansiedade está gritando no peito. A ansiedade está tirando fôlego. Mas também tem gente aqui com a pressão baixa, sem expectativa nenhuma sobre o futuro.
pessoas depressivas. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te conduz a uma consulta com o Mestre Jesus. E Jesus hoje vai produzir o remédio necessário para curar a tua alma, o remédio necessário para curar essa angústia, o remédio necessário para te arrancar daí. Porque só Jesus sabe a fórmula perfeita para te fazer sorrir de novo. Jesus sabe, menina, o que precisa ser feito para te fazer sorrir de novo. O Senhor sabe, homem, o que você tem apresentado diante da presença do Senhor. Jesus diz: ninguém pecou, ninguém falhou. Ele nasceu assim. E olha que detalhe lindo que Deus traz. Se aquele homem é cego de nascença, significa que na vida uterina, Deus olhou para a madre da mãe dele, Deus olhou para aquela criança em desenvolvimento e disse: isso ele vai ter, mas isso ele não vai ter. Significa que Deus olhou para ele ainda em formação e disse: isso vai lhe faltar. Não porque ele pecou, porque ele merece, mas para que a minha glória se revele na vida dele. E isso aconteceu comigo, e isso aconteceu com você. Deus olhou para a madre da minha mãe e disse: isso a Áquila vai ter, isso a Áquila não vai ter. E eu estou livrando ela da síndrome da perfeição, porque o mundo diz: tem que ser perfeito. Deus diz: eu vou mandar imperfeito, que é para a minha glória se revelar na imperfeição dela. Deus olhou para o ventre da minha mãe e disse: a Áquila não vai ter oxigênio no cérebro dela. Olha que decisão linda de Jesus. Eu nasci, diagnóstico médico, não tem oxigênio na cabeça dessa menina. Vai vegetar, não vai falar, não vai se movimentar. O homem dizia: tem defeito. Deus dizia: olha só onde eu vou ser glorificado na vida dela. O homem olhou para mim e disse: tem surdez unilateral, tem toxoplasmose, tuberculose ocular, vai ficar cega, vai ficar surda, tem defeito. Aí Jesus disse: olha só onde o meu nome vai ser glorificado na vida dela. Escreve aí, dia 29 de outubro, a Áquila vai estar no altar da Family dizendo: o que o homem apontou dele disse é defeito. Jesus disse: olha só onde o meu poder se aperfeiçoa. Escute. O homem disse: não vai dar certo, deu errado. Aí Jesus está dizendo: escuta só o som. Qual o som, Deus? Da minha glória se manifestando na vida dela. Faça as pazes com as suas imperfeições. Faça as pazes com as suas imperfeições. O que para você é defeito, o que para você é o que deu errado, é o ponto mais estratégico que Deus criou para revelar a glória dele na sua vida. Faça as pazes com você. Aí a Bíblia está dizendo que Jesus cospe no chão. Aquele homem, por várias vezes ao longo da vida, ele ouviu o barulho de um cuspe. Porque o cuspe naquela época simbolizava rejeição. Era como se as pessoas dissessem: eu te desprezo. Aí Jesus vem e cospe. Aquele homem, talvez naquele momento, perdeu todas as esperanças, porque ele pensou: eu achei que esse homem estava do meu lado, ele estava me defendendo, mas olha só ele fazendo o que todos os outros fizeram. Olha Jesus fazendo o que todo mundo que me machucou fez. Olha Jesus indo embora também, me deixando sozinho. Olha Jesus sendo como todos os outros. Jesus não é assim. Quando Jesus cospe no chão, ele estava dizendo para aquele homem: o que você não tem, eu vou te dar através daquilo que eu sou. Como assim, Áquila? O Senhor, ele não restaura a visão daquele homem, porque não tem como restaurar aquilo que nunca existiu.
O Senhor vai voltar a fazer assim como Ele fez lá em Gênesis, no capítulo 2, quando diz que do pó o Senhor fez o homem. Aí Jesus faz o quê? Ele gospe aonde? No pó. Porque enquanto era só pó, tinha vazio e deficiência. Porque enquanto só havia pó, não tinha como restaurar o que antes ele nunca teve. Mas Jesus, ele gospe. E você sabe que através da saliva se encontra o DNA de uma pessoa. Através da saliva nós conseguimos contaminar alguém. Quando Jesus gospe, Ele estava expelindo uma parte dele, de encontro ao que antes era só pó. Nós somos só pó. E enquanto pó, nós não podemos fazer nada. Enquanto pó, a gente é só mais um deficiente, mais um problemático. Mas quando a natureza de Cristo se encontra conosco, quando a natureza de Jesus se encontrou com aquele pó, aquilo se transformou em barro, deu liga. Porque pó sem liga se desfaz, está entendendo? Pó sem Jesus não faz nada. Pó sem Jesus sobe no altar e só faz barulho. Pó sem Jesus pode fazer o que for, se não tiver a presença do Senhor Jesus Cristo, de nada vale. Mas quando o pó encontra com a natureza de Jesus, Jesus pega aquela massinha e ali ele vai construindo uma maior fórmula do céu. Que fórmula é essa? A forma que vai de encontro a tudo aquilo que você precisa. Eu imagino Jesus cuspindo no chão e aquele pó se transformando naquela pomadinha celestial. Aí Jesus pega, coloca nos olhos daquele homem e diz para ele: vai lavar-te. Eu imagino aquele homem indo lavar os olhos. E as pessoas que olhavam para ele diziam: além de cego, agora é sujo. Além de cego, agora também é esquisito. Ela já era deficiente, agora está estranha. Mas ele continuou a caminho. A Bíblia diz que quando ele chegou até ali, ele lavou os olhos. E ele voltou a ver. A primeira pessoa que ele viu refletido na água foi ele mesmo. E talvez essa seja a conclusão da mensagem hoje. Jesus quer que você faça as pazes com as suas imperfeições. Porque Ele não está pouco importando com o que você não tem. Ele quer usar você da forma como você é. E Ele está dizendo: ei, a minha fórmula é composta da minha natureza. Eu não te amo pelo que você tem. Eu não te amo pelo que você é. Eu te amo quando a sua máscara caiu. Eu te amo quando você prometeu e não cumpriu. Eu fiquei quando todos foram embora. O Senhor Jesus hoje está dizendo para você: eu tenho uma fórmula. Eu tenho uma fórmula. E essa fórmula vai de encontro a você. Mas eu preciso que hoje você faça as pazes consigo mesmo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O meu tempo já esgotou. Andai ou varavachai. Tudo que você não tem, Jesus tem. Tudo que você não é, Jesus é. E hoje o Espírito Santo te trouxe até esse acampamento militar, até esse departamento clínico, só para que você entendesse que a sua deficiência, a sua dificuldade nunca impediu que o Senhor te enxergasse, nunca impediu que o Senhor te escolhesse. E nesse momento, eu gostaria de te dar 5 minutos. E nesses 5 minutos, o amigo Espírito Santo estará passando nesses corredores. E consigo ele carrega uma fórmula especial. Essa fórmula mistura a sua essência pecaminosa, falida, falha, com a natureza suprema de um Deus que tudo pode. E que hoje está disposto a dar a você aquilo que você não tem. Nessa noite, receba o carinho do Espírito Santo. O abraço de um amigo que quer você na frente de batalha, mas também quer cuidar de você quando as coisas derem mal. Nós vamos louvar. E eu vou te dar 5 minutos.
para que você possa mostrar para o amigo Espírito Santo aonde você quer que ele passe a fórmula. Aonde você quer que ele restaura? É o coração ferido? É uma doença na alma? É uma doença no coração? Aonde é que está doendo, hein? Aonde é que machucou? Deixa eu dizer para você, não tem ferrolho, não tem culpa, não tem defeito, não tem deficiência que te arranque da presença do Pai que te ama. Não tem pecado, tropeço. Aquilo eu sou limitada, Jesus está dizendo, eu te amo mesmo assim. Aquilo eu vou parar, Jesus está dizendo, vai nada. Olha eu te reabastecendo aqui hoje. Aquilo eu vou desistir, vai nada. Olha o Senhor Jesus trazendo a cura para essa ferida que está sangrando, dizendo, caminha, avança, tem coisa ainda para ser feita, tem muito ainda a ser realizado. Olha Jesus passando na casa, levando cura, levando transformação. Ah, Jesus Cristo, Jesus está levantando gente que estava caída, Jesus está restaurando o coração ferido. Olha só Jesus passando na casa. Olha só Jesus falando baixinho no seu coração, dizendo, eu te amo. O Espírito Santo de Deus hoje sussurra. Ele está dizendo, aguenta, se fortaleça, se reanima, se anima nessa noite. O diabo perdeu quando ele achou que você ia desistir, quando ele achou que você iria parar. Olha só Jesus te levantando de novo. Olha só Jesus te levantando de novo. O teu pecado não te separou de Jesus, a graça de Deus te trouxe de volta. Se reanima no Senhor, se reanima na promessa. Olha Jesus acalmando a tempestade aí. Você consegue cantar isso para Deus aqui nessa noite? Começa a profetizar que o Senhor é suficiente. Vamos elevar o nível da adoração só um pouquinho. Vamos cantar para Jesus. Olha o céu ouvindo o seu louvor. Quem estava fraco só vai adorando. Olha Jesus te reanimando aí. Olha Jesus dando esperança, alegria. Te adoramos, escute. Aquele homem, quando ele foi curado, o primeiro lugar que ele foi para casa. A Bíblia diz que os vizinhos o identificaram. Tem pessoas que estão aqui e que ouviram Jesus hoje e que também precisam voltar para casa. Tem pessoas que foram feridas durante a caminhada e pararam. Pessoas que olharam para a sua deficiência e disseram, eu desisto porque eu não mereço. Eu paro porque eu não mereço. Jesus está dizendo, volta hoje. Volta deficiente, volta sangrando, volta ferido, mas volta hoje. Eu quero perguntar aonde está você. Você que desistiu por achar que não merecia, que não dava conta, era imperfeito demais. Eu quero saber aonde está você aqui hoje. Eu vou pedir para que você levante a sua mão, eu quero te conhecer. Aonde está você? Hoje Jesus te convida para voltar. Você que parou porque achou que não era suficiente, porque era falho demais.
Você é humano. Jesus está dizendo: volta. Volta hoje. Escreve aí: Jesus, eu estou voltando para casa. Eu quero fazer festa aqui nessa noite. Eu vou perguntar mais uma vez: aonde está você? Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Cristo? Eu vou pedir para que você levante a sua mão. Eu peço que a igreja esteja em oração. Você? Então eu vou pedir para que você venha aqui. Porque você não queria decepcionar Cristo. Você disse: não sou suficiente para ficar. Aí Jesus te trouxe hoje e diz: vem do jeito que está e deixa o resto comigo. O Senhor hoje entra naquele lugar. Voltando para casa. E se eu dizer que Jesus te ama do jeitinho que você é? Olha só a quantidade de gente imperfeita que Jesus vai levantar nessa casa. Olha só a quantidade de gente imperfeita que Jesus vai usar. Se tiver mais alguém, eu estou te esperando. Tiago, sabe qual é a maior raiva de Satanás? É que quando o nosso Deus disse: você não presta mais, ele pensou: Deus não vai encontrar alguém tão bom quanto eu. Deus não vai encontrar alguém que seja como eu. Aí Deus veio e escolheu, sabe o que? Pó. Aí o Senhor veio e pegou pó e disse: pó, só pó, não vale nada, mas eu coloco nele a minha essência. Eu coloco nele a minha essência. Ei, a nossa geração, a geração que o Senhor vai usar, é a geração de pessoas imperfeitas, que o Senhor está dizendo: olha a minha glória se manifestando aí. Eu vou contar de 1 até 3. E se tiver mais alguém, eu estou te esperando aqui no altar. Eu conto 1 e o Espírito Santo de Deus te chama. Eu conto 2 e o Espírito Santo de Deus te desinquieta aí nessa cadeira. Eu conto 3 e eu estou te esperando aqui nesse altar. Andarabai, chora bacana. Tem mais alguém? Achou que ia embora, hein? Eu amo o que Jesus faz, porque Ele selecionou todo mundo que está aqui hoje, que é para presenciar Ele levantando quem a sociedade disse que não era nada. Quem disse que não era nada vai ver Deus te levantar. Vão olhar para você e vão dizer: é ela. Uns vão olhar e vão dizer: parece, mas não é. Aí você vai bater no peito e vai dizer: sou eu sim. Family, vamos orar com eles? Espírito Santo de Deus, aqui na frente, Deus, está a sua criação. São teus. O Senhor sabe, Pai, exatamente quem eles são. E hoje eles voltam para casa. Deus, acelere o cumprimento da promessa na vida deles. Usa aquilo que para eles é deficiência como instrumento para a tua glória. Faça, Pai, com que eles reflitam a tua presença nessa geração. Em nome de Jesus, Pai, receba seus filhos de volta. Hoje eles voltaram para casa. Vem, vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor? Vamos? Escuta, vocês que estão aqui. O céu está em festa e nós queremos fazer festa aqui hoje com vocês. Eu vou contar de 1 até 3 e eu vou pedir para que vocês se virem para a igreja. Pode ser? Então vamos lá, velho. 1, 2, 3 e sejam bem-vindos ao lar de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Eu profetizo uma semana de vitórias na sua vida. Que você irá fazer as pazes com aquilo que você acha que é deficiência. Que o Senhor vai elevar o nível espiritual na sua casa. Há milagres do Senhor chegando na sua vida. Eu profetizo que esse restante de semana você irá sentir e ver
que colocar a mão. Eu profetizo bênção, em nome de Jesus.